Olá, boa noite. Estamos aqui com o Relato Ayahuasca e vou apresentar o Edson Santos. Ele é um apreciador da Ayahuasca, começou já faz um tempinho e ele vai contar um pouco da experiência dele aqui pra gente. Boa noite, Boa Edson. noite, Taylor. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus, bem. Isso aí. Saudade de você. Também, Essa amigo. pandemia, tudo enclausurado. Agora nessa segunda onda, né? Pois é, mais uma onda. Estamos aí, firmes. Tomara que seja só essa. Né? Vamos torcer. Então conta aí como foi você ingressar, como é que foi o chamado da Ayahuasca para você? Então, vai fazer agora em abril 3 anos, né? Que estou em contato com a medicina. E partiu da curiosidade, né? Das experiências não vou dizer experiência, né? Dos relatos que os noticiários mostravam e tal, mas naquela época eu não entendia muito bem. E até um dia que um colega de faculdade falou que tinha ido tomar chá, né? E, e aquilo me despertou uma curiosidade, só que era muito difícil, né? Encontrar alguém que também tivesse essa vontade de conhecer, porque os lugares sempre são muito longe, Sim. tem essa coisa, né? A gente está aqui em São Paulo, mas você tem que se deslocar para Atibaia, sei lá, sempre são mais, Xixina, né? sempre são mais ou menos 60, 100 quilômetros de deslocamento, né? Então você tem que encontrar um doido querendo também muito fazer isso, né? E na época foi através de um amigo nosso em comum, o Jeff, né? Sim. E a gente estava meio afastado na época e um dia, olhando o Instagram dele, eu vi muito namastê, gratidão, não sei o quê. E comecei a achar aquilo estranho, né? Até um dia que ele colocou lá uma foto que parecia final de ritual e estava Sim. cheio de índio. Aí eu falei assim, tá tomando chá. Certeza. Certeza. Aí eu fui atrás, falei com ele e ele falou que estava participando de rituais xamânicos, né? Me explicou a diferença com da ritualística do Santo Daime, Sim. Santo Vicente, né? Santo Daime, para quem não conhece, tem um cunho mais religioso, né? Ligado Sim. ali com o cristianismo, com a Umbanda e também com a religiosidade indígena, né? Isso. Mas ainda carrega aquela coisa do formato igreja, né? E era uma coisa que nunca me despertou muito interesse. Mas os rituais xamânicos parecia que tinha mais a ver comigo, né? E aí eu fui convidado, ele me convidou para fazer o rapé, né? Porque até então era curiosidade. E eu conheci a medicina do rapé. Para quem não sabe, o rapé é uma mistura entre tabaco e uma erva, né? Sim. Que são pilados até virar pó. E é feito um sopro, né, nas duas narinas. E dali você, você acontece alguma coisa, né? E comigo, Sim. eu lembro até hoje que eu fiz. Foi difícil, né? Porque primeira vez que você consagra o rapé, uma coisa estranha entrando no seu nariz, né? Então causa um certo desconforto, mas foi o suficiente para no dia seguinte eu acordar com uma paz, uma gratidão, uma felicidade de existir, né? Sim. Muito. Então foi
através dessa medicina que eu tive vontade, né, de participar de um ritual xamânico, para ver o que tinha a mais, né? Sim. É importante lembrar que só curiosidade não te leva a fazer um ritual, participar de um ritual. Você tem que ter um motivo, né, muito grande, porque você até ontem relembrou uma frase, né? A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Exatamente. E é exatamente isso, né? Então participei desse primeiro ritual e eu já tinha, né, bem definido, assim, essa coisa da espiritualidade, né? Sim. Eu tinha umas crenças positivas com relação a tudo isso, mas com esse olhar aqui, um olhar que eu tinha naquela época, né? E quando Sim. você toma a medicina, vem uma bordoada de informação, visões, mirações, sensações, né, que a gente não está acostumado. Sim. E foi uma avalanche de coisas assim, né? Logo nesse primeiro ritual, eu tive contato com o meu animal de poder, com o lobo. É um animal de sabedoria, né? E não é todo mundo que logo no primeiro ritual já tem esse acesso, né? Mas naquele momento ali, por algum motivo, a medicina me deu esses presentes, né? Que foram Sim. importantes para mim. E foi maravilhoso, assim. Depois eu participei de outro, né? E cada ritual você ia descobrindo alguma coisa, né? Sobre o universo, né? Eu acho Sim. que, no meu caso, se eu fosse categorizar, né, as experiências, né, minhas, essa primeira parte da vivência com a medicina foi de descobrir o universo, né? Foi de descobrir o que existe, né? E ter esse contato divino, né? Então, eu tive Sim. muitas dessas vivências assim. Depois, a segunda parte foi vamos lá para baixo, né? Vamos conhecer esses outros mundos que ninguém gosta de ver, né? E, e no primeiro instante não foi fácil, né? Sim. Foi como se fosse o mundo da sua sombra, assim? Da minha sombra, da sombra do coletivo também, né? Sim. É como se saísse da luz e fosse para a escuridão para conhecer, né? E naquele momento eu entrei na coisa da negação, né? De, como posso dizer, eu Sim. não aceitava essa energia, né? E demorou um pouco, eu parei, fiz 2 rituais e os 2 foram dessa forma, e eu achei que estava ficando doido. E aí eu comecei a estudar. Na época eu estava no Curat, que é um centro Sim. universalista aqui em São Paulo, e, e aprendi muitas coisas lá, né? Principalmente sobre apometria, Theta Healing e outras ferramentas quânticas. E isso me possibilitou a entender como é que funciona, né? Nosso corpo, né? Sim. A mente, e saber o que eram os 7 chakras. Até o momento eu nem sabia o que era chakra, né? Os 7 corpos, 7 planos da existência, né? Os desdobramentos que a gente tem quando está no trabalho espiritual, e Sim. tudo isso está na ayahuasca, né? Então, às vezes a gente tem uns processos que a gente não entende, a gente precisa mergulhar em estudar algumas coisas, porque a medicina vai te dando tudo isso, mas na nossa mente, né, humana, a gente ainda não tem esse conteúdo, né, para A gente não poder... consegue processar, né? Exato, né?
Então, acaba criando um pouco de confusão, né? Sim. Né? Imagina, você tem acesso a uma consciência, por exemplo, sei lá, de Cleópatra. E aí você começa a achar que, se você não tem nenhum entendimento, você começa a achar que você é a própria, né? Ah, já viveu como Cleópatra, né? Então, pode ser, né? Mas tem essa coisa do acesso à consciência, né? Diversas, né? E que a gente pode trazer essas consciências no dia a dia também, Sim. né? E então isso foi uma segunda parte, né, da minha Ah, experiência. E, e atualmente eu estou no terceiro estágio, que é viver o aqui e agora, sim. né? Então, meus processos estão mais ligados a entendimentos que eu preciso ter naquele momento, né? Processos da vida que eu estou vivendo, a entender, né, o porquê dessas coisas, estar mais presente, né, Sim. nas ações, né? Que acontece muito com a gente quando a gente está meio perdido aí, né? Sim. Porque você está no trabalho, mas sua mente está lá no namoro, está lá no problema de família, menos no que você está fazendo, que é no seu Sim. trabalho, né? Então, isso está sendo muito importante para mim nesse momento. E, e é isso, é só gratidão, né? Muitas curas, muita experiência. E, e é isso. E eu comecei, né, a minha jornada como participante, né, Sim. indo aos rituais. E um pouco tempo depois, acho que um ano e meio, 2 anos, né, posso dizer, Sim. eu comecei a trabalhar como guardião de Sim. trabalho espiritual, né? E isso foi uma outra experiência também. E qual foi o motivo assim que te levou a se aprofundar um pouco mais, tipo, ser um guardião ali, cuidar das pessoas, tudo? O que Boa. te levou assim? O que Cara, te impulsionou? eu sou rapezeiro, né? Ah, Então, teve um dia que eu estava em casa e, e eu estava num momento de isolamento também, não, e não era na pandemia. sim. E eu estava procurando ali, naquele momento, com a medicina, eu tava fazendo rapé, né, pela manhã, e, e me veio uma coisa muito forte de que eu precisava começar a me dedicar a isso, né? E, e nesse momento eu mandei uma mensagem para a Thaís, né, que era Ah, onde eu frequentava, e eu já me sentia guardião de lá sem título, né? Mas sim. em rodas de rapé, que era na época que a gente fazia bastante lá. E aí mandei uma mensagem para ela e ela falou que ela só estava aguardando isso, né? Porque ela já sentia de me Sim. chamar, né? Só que isso tinha que partir de mim, né? E foi assim, né? Foi um chamado mesmo astral e comecei, né? Como guardião na Arca Estelar, né? Sim. Foram poucos trabalhos, né? Porque logo em seguida veio a pandemia. Pandemia. Foram 3 ou 4 na pirâmide e os outros em Deep Session, né? Que é um trabalho que é Sim. feito aqui em São Paulo, né? Para poucas pessoas, então lá eu consegui estar bastante. E meu trabalho era muito ligado às sombras, né? Então Sim. eu era o, não sei se um cônsul ou um embaixador que ficava ali controlando as energias mais densas, né? Sim.
Então, era eu que tinha essa relação com a galera lá do astral, né? E, além disso, também, né, foi lá que veio essa coisa da música, que era uma coisa que até então não pensava, nunca tinha pensado na minha vida, né, em tocar um violão. E foi lá, nas rodas de rapés, que eu comecei a, a desenvolver isso, porque era o seguinte, logo no início das rodas de rapés, sempre ia Ah, alguém que tocava violão e tal. sim. E quando não ia, eu sentia uma tristeza tão grande, porque eu acho que a música tocada ao vivo, né, traz uma alegria, né? E roda de rapé tem que ter alegria, gente. Sim. E aí eu pensava assim, caramba. Aí eu pensava assim, pô, acho que eu tenho que aprender violão. Mas não era nem intuito de tocar ali, era mais para mim, né? Sim. E um belo dia eu estava na casa do Jeff e eu sabia lá já tocar 3 músicas lá. Ele pegou o Sim. tambor, a gente começou a tocar, ele fez uma live, eu não estava sabendo o que ele estava fazendo. Aí na próxima roda de rapé, né, que eu fui, aí a Thaís já me deu o violão, olha, vai tocar, porque eu já vi você tocando. Aí, tá bom. E foi assim, né? E aí até hoje eu estou aprendendo, né? Porque cada dia Sim. eu aprendendo alguma coisa. Não sou músico, sou só um curioso, né? E aí começou a sair essa coisa de tocar, cantar, né? Tamo aí. Ó, é assim, eu tenho das minhas primeiras vezes assim que eu comecei a consagrar, eu percebi uma importância muito grande na música, né? Porque muitas vezes quando você está ali no trabalho ali, no processo, quando você está na força, a música, ela consegue é como se fosse um indutor, ela vai te levando. Quanto mais você vai prestando atenção na música, é como se sua mente fosse desligando, né? Os pensamentos vão abrandando e ela vai te levando por um caminho melhor, vamos dizer, onde você consegue vislumbrar muitas coisas, né? Tanto é que eu comecei a tocar o didgeridoo por causa disso, né? Porque eu senti uma necessidade de estar participando ali, né? Na música em si. E, e a primeira vez que eu vi você tocando, eu achei muito incrível, assim, porque eu via quando você começava, bem lá nas rodas de rapé, assim, você começando a tocar, vendo as músicas, os acordes, tudo. E aí depois ver você lá na frente, guiando todo mundo, né? É, você vê que a pessoa deu um salto, Pois né? é. E isso tudo eu não percebi essas coisas, sabe? Sim, Simplesmente ia fazendo. E, e hoje, conversando aqui até agora com você, sim. passando um filme assim na minha cabeça, falando assim, gente, é muita coragem, porque olha, É, não é fácil. Tá na força, tocar, cantar. então, por isso que eu vejo, assim, que é muito complexo, é bem difícil, assim, né? Sim, E você tá ali na frente de todo mundo, você tá guiando, de certa maneira, você tá guiando as pessoas, né? Por uma sintonia ali, porque a música vai guiando por aquela sintonia, então é muita responsabilidade, né? uhum, E quando a gente se empenha, nem pensa para tocar, você toca com o coração só deixa aquilo fluir. Então aquilo é importante para o grupo e até para você mesmo, né? sim, exatamente. E tem acontecido uma coisa muito nova, né? Eu, no ano passado, eu comecei a fazer o curso do NAI, né, da Sim, Nação Arco-Íris, que é um curso de instrução, né, para o que chamamos de xamanismo urbano, né? sim, A ideia, pelo que eu entendo, não é formar xamãs, né? sim.
é de formar pessoas que vão servir a medicina, né? Sim, Há um pouco de informação para quem pretende fazer um trabalho como esse, ou para sim, quem simplesmente quer conhecer um pouco mais a medicina, que era o meu caso, né? Que é o meu caso. E o curso terminou ano passado, e dentro desse curso tem uma dieta, né, com a medicina, sim, onde você consagra sozinho, para você começar a entender como alguém que você vai estar servindo vai estar se sentindo no processo, né? A ideia é fazer 40 rituais sozinhos e nesses 40 você passar por todos os processos, né? sim, Inclusive do surto, né? Mas sim. você surtar sozinho, né? É Então, induzido esse surto, assim? Como é que funciona? tem a gente como fez online o curso, né, Ah, que foi uma experiência nova na pandemia, a gente não passou por essa aula, né, mas existe essa aula e o Alan que ministra, né? Não é todo mundo que entra, sim, né? Eu acho que nem dá para todo mundo entrar, mas algumas pessoas entram e ali você vê, né? Como é que você cuida de uma pessoa que está em surto, né? Então essa é uma experiência interessante de viver, né? sim. Eu acho que eu já quase tive vários surtos, né? Mas eu sou durão, né? E vou até o final das coisas. Então, mas eu já tive vários momentos de surtar mesmo. E falando dessa coisa da dieta, né? Eu comecei a Ah, fazer agora, depois de terminado o curso, porque eu me cagava de medo de fazer isso sim, sozinho. Porque, gente, é muita responsabilidade. E você sozinho, imagina, né? Então, eu sempre tive muito medo é doido. dessa coisa, né? De estar na força sozinho. E para mim foi a melhor experiência assim que eu já tive, esse contato íntimo com a medicina, né? E me deixou tão confiante, que me preparou para 2 dias depois fazer 2 rituais com 2 pessoas, né? Sim, E aí a história é outra, né? Muda totalmente o que a gente conhece, né? Tá na frente da medicina, além de você ter essa responsabilidade, né? sim, Tá ali pronto para servir, tanto a medicina e para quem você está servindo, né? É um acesso assim à informação, vamos dizer assim, muito sim. grande. E preciso de mais estudos, né, para conhecer mais a medicina. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria chegar lá na música. Sim. E então foi interessante porque eu vi que você ministrar um ritual, servir a medicina, né? Porque quem faz o ritual é a medicina, não é a Sim, gente. Já começa a história, já é uma bordoada na nossa cara, assim, você não sim. faz, quem faz sou eu, né? Medicina. E então ficar de frente de um ritual, mesmo com 2 pessoas, Sim, cantar e tocar é um trabalho sobre-humano, assim. sim, Eu tive a sorte de um dos chais, né, também tocar, né, violão, e o outro também tocava tambor, são 2 amigos meus. Então, eu consegui dar essa responsabilidade para eles, né? Mas eu ainda toquei 2 ou 3 músicas, e aí, cara, eu tive uma experiência muito nova com a música. E é o seguinte, eu toquei Parará e Ver, que é uma música sim. Yanomá, que é uma música assim Ela é das linda, né? uma das primeiras músicas que eu aprendi foi ela, né? E, e eu tive um acesso muito doido, porque
quando eu já dei o primeiro acorde, eu achei que estava errado. E aí eu falei assim, mas, pô, eu tô fazendo o acorde certo, por que que tá saindo um som diferente? Ah, E aí a música foi saindo e tal, e eu incomodado com aquilo, porque eu tava ouvindo uma coisa, sim. tocando o que eu achava que ia sair de som, mas o Ah. som era totalmente diferente. E eu olhava para o braço do violão, era um braço gigante preto. As cordas estavam todas cravejadas de cristais e entrelaçadas assim com luzes de LED, sabe? Sim, Lineares, como se fosse LED. Não era LED, era como se fosse sim. LED, pelo que eu Porque entendo. tava iluminado, assim, né? Azul e verde, sabe? Sim. Assim, fluorescente. Eu vi aquilo, cara. Imagina você tocando, cantando, olhando aquilo, não entendendo nada que está acontecendo, né? E aí terminei a música e comecei a dar risada. Eu falei assim, gente, desculpa, mas eu não estou conseguindo tocar, porque está saindo tudo doido. Eles, gente, Ah, aí os meninos falaram, nossa, mas tava lindo. lindo. Aí eu falei assim, como que tava lindo? Estava tudo distorcido aqui, que eu não estava entendendo nada, né? E aí um dos colegas, ele gravou no Ah, momento da música, né? E aí eu ouvi, eu falei assim, caramba, eu tava exatamente o que, perfeito. que deveria ter saído, né? E aí depois conversando com a Nath, Ah, a outra amiga Pieira, também, que eu quero trazê-la também aqui. que tocam, né, em rituais, elas me deram essa luz dizendo que eu tinha acessado, na verdade, a frequência da música, que não era inteligível para o nosso ouvido humano, né? Mas era as frequências mesmo daquela música e, e que parece estranho, mas ao mesmo tempo é lindo, né? Sim. E foi meu primeiro contato assim com a frequência mesmo da música, né? E foi muito doido, né? E, Você e viu isso a coisa por uma percepção completamente diferente, né? exatamente, isso me deixou meio assombrado, né? Porque no dia seguinte, Ah, logo depois do ritual, eu peguei o violão e nada saía do jeito que eu conhecia. Nada. Eu estava ouvindo as frequências reais das músicas e eu não estava entendendo isso. Porque sim, eu pegava o violão e começava a ficar meio, tipo, triste. Eu falava assim, caramba, por que que eu estou ouvindo desse jeito? Será que eu tenho que reaprender tudo, né? O que está sim. acontecendo, né? E foi um processo meio estranho aí que eu vivi, né? Ah, E depois que eu entendi isso, tipo, me acalmei, né? Porque eu estava achando que meu ouvido estava começando a ficar estranho, né? Mas foi uma experiência muito doida. E, e é isso. Depois dessa experiência, né, de conhecer a medicina sozinho, algumas coisas assim estão mudando, né? De a forma como eu vejo as coisas, né? sim. E esses últimos rituais me deu a lembrança de como a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca, né? Porque Sim, tudo isso é vibração, né? É som, né? Então, quando a gente está falando, a gente está rezando também, né? exatamente. É como se estivesse mantrando, né, algo. Exato. Então, a gente muitas das vezes esquece o poder das palavras, né? E são essas palavras, né, no dia a dia, histórias dessa vida e de outras vidas que nos deixaram como a gente está, né? Sim, Através de crenças que foram implantadas, né? Traumas, e tudo veio, muitas das vezes, através de imagens, símbolos, né? E palavras, né? Então, a soma disso tudo, né? É uma energia e que, se ela não for cuidada, né, ela pode estragar a vida da gente, né? Então, é. esse foi um grande ensinamento que eu tive nessas últimas experiências com a medicina. Mas você está falando isso,
Me lembrei de um fato que ocorreu uma vez, lá no um ritual com o Nai, né? E imagine que era um ritual que muitas músicas de amor, compaixão, esse tipo de coisa. E no final do ritual, na hora da partilha, assim, antes da partilha, né? Tinha encerrado tal. E aí o Alan, ele estava super preocupado por causa das eleições. Foi aquele momento das eleições onde estava tudo muito polarizado, as pessoas estavam com uma energia muito pesada. E aí começou a se falar muito mal do nosso atual presidente, que na época estava concorrendo, né? Uhum. E eu ainda estava na força, né? Não tinha passado o processo da ayahuasca comigo. E aquelas palavras, assim, porque você via muito ódio ali, né? E aquilo começou a me deixar muito agoniado. Tanto é que eu tive que sair para fora da casa. E aquilo me deixando cada vez mais agoniado, porque você está numa vibração e você acabou entrando noutra. E são só palavras, né? E aí foi muito engraçado que quando acabou assim, né? Que aí, porque você é como se você tivesse com gasolina ali, você tacou fogo, meu, incendeia todo mundo. Então todo mundo ali na mesma vibração falando mal de uma pessoa que era muito ruim. E aí eu me lembro que quando eu entrei, que estava o silêncio, eu falei assim, eu preciso falar uma coisa. Mas eu não estava entendendo porque não era eu que estava falando. Eu falei, Uhum. pô, mas eu não preciso falar porra nenhuma, né? Na minha Uhum. mente, e na verdade era uma entidade. Como se tivesse na minha mente essa entidade. E ela ficou mais ou menos uma meia hora falando, né? Falando todo esse processo, falando assim, pô, vocês estão aqui fazendo um trabalho de limpeza espiritual, de expansão de consciência, para encontrar algo mais benéfico, para encontrar algo melhor. E agora vocês estão falando mal de uma pessoa, quem são vocês? Lidar com isso. Vocês têm o mesmo aprendizado. Pode ser que ele não saiba tanto quanto vocês sabem, mas vocês não podem julgar. Essa psicosfera que vocês, de pensamento, ela muda todo o ambiente. Então ela estava explicando isso, como é que funcionava. Então hoje a gente vive um momento onde as pessoas estão muito polarizadas e brigando demais ainda. E é um momento que a gente precisa se unir, né? Você precisa de união para passar por isso. Porque Exatamente. você se unindo fica mais fácil. Então, acho muito interessante você falar isso, porque muitas vezes eu pensava que só eu percebia esse tipo de coisa, né, das palavras. É a mesma Ah, coisa quando você está num ambiente onde as pessoas estão falando algo muito ruim, assim, você sai meio denso de lá. Quando você já começa a ter uma percepção, assim, mais profunda. E quando você vai num lugar onde tem uma energia melhor, onde as pessoas têm uma elevação mental, assim, de pensamento mais positivo, você sai de lá. É como se você fosse numa igreja evangélica, né? E aí, no culto, você começa a cantar, você começa a falar de Jesus Cristo, você começa a falar de amor, você começa a falar de compaixão, e as pessoas ficam vibrando aquilo, elas saem de lá melhor do que entrou, pois é. né? E hoje tendo isso, o lado da massa, né? Que Sim. está aí vivendo. E aí você tem esses shows de funk, sertanejo. E aí você percebe o que se canta lá, né? É, as músicas, a Sertanejo, letra da música, né? sertanejo, o cara traiu uma mulher, não sei o quê, aí depois chora pedindo perdão,
né? Quando tem outra letra que ele é corno, mas ele aceita É, a mulher de volta porque só ela faz legal daquele jeito. sim, Ah, eu terminei com a minha namorada, vou encher a cara, vou beber até cair, para você ver. Aí o que que aquelas pessoas que estão ouvindo ali começam a a trazer viver aquilo, né? a viver aquilo, né? E aí começa a ter um choque, porque ela está vivendo aquilo, ela não quer aquilo, mas ela Sim, meio fica perdida, porque se sim, alimenta dessa informação todas as noites que vai dançar, né? Temos aí o tal do sextar, né? A sexta-feira que todo mundo termina o trabalho, que vai sim, seguindo a música, vou beber até cair, isso. vou pegar uma mulher, não sei o É, quê, né? E afim, até as vias de fato. E essa coisa do lamento, né? Da traição, muito presente nas músicas que a gente sim, ouve. Aí você tem o funk que fala de orgia, fala de ostentação. sim, Como é que a gente quer uma humanidade saudável ouvindo esse tipo de mantra? Isso são mantras, sim. É, são orações, né? Então é. é complicado, é muito complicado, né? A gente acaba tendo essa percepção. Eu, assim, não julgo ninguém. Eu acho que cada um gosta daquilo que quer, não tem problema nenhum, né? A Ana, mesmo minha esposa, adora o sertanejo, tudo, bota lá para ouvir e tal. E ok, né? Cada Ah, um vive uma coisa, né? Mas é um detalhezinho assim que muitas vezes parece que não, mas pega, exato, né? né? E aí, além disso, né? Você tem a novela, você tem o telejornal, você tem os filmes, né? E aí você para a gente, será que ninguém percebe o quanto a gente está sendo controlado por tudo isso, né? Sim, Então é muito louco. E é isso que eu mais tenho gratidão com o caminho das medicinas, de poder perceber isso, entendeu? Se tem uma coisa assim, Edson, o que que você trouxe para a sua vida através das medicinas? Essa coisa de acordar, de sim. perceber essa ferramenta da Matrix de controle, né? De não quer dizer que eu sou uma pessoa que eu tô fora da Matrix, né? A Estou na gente Matrix, fica indo e voltando toda hora. está na Matrix, mas não faz parte dela, né? Sim. É o que eu tento entender. Mas tem horas que a gente realmente cabeça mas aí depois você fala assim, caramba, o que que eu estou fazendo, né? Sim. Tem nada a ver. Você depois consegue, tipo, não, peraí, voltar, se centrar de novo e seguir Exatamente. adiante. Exatamente. Então, se tem um ensinamento grande, é esse, né? De poder discriminar as coisas. Sim. Isso é É, muito de importante. você perceber e ter uma consciência maior perante aquilo, né? Tem um caminhão manobrando aqui, não sei se o som tá, como é que tá Não, não aí. tá pegando muito, não. Não, Hoje tá melhor do que ontem. qualquer coisa você edita, tem um Tá, gigante dentro da fábrica, sim. Mas eu mas ia perguntar para você, deu uma buzinadinha. Eu ia perguntar para você, porque você estava falando que muitas vezes acaba trabalhando numa parte de um astral mais baixo, né? E isso tem muito a ver com uma linha da Umbanda, né, dos Exus. sim, Você hoje sente uma proximidade dessa energia de Exu próximo a você, né? total, né? É, indo lá para aquela segunda parte da Sim, vivência da minha trajetória na medicina, foram com eles que eu comecei a ter contato e que eu não entendia o que que eles eram, sim, né? Eram umas coisas medonhas, assim, e que depois eu fui entendendo que eram arquétipos, né? sim, Então, tinha muita coisa de mitologia, que também está ligada a essa energia de Exu, né? E,
E essas coisas vieram, né, se apresentando, e foi meio difícil de entender. Demorou um Sim. pouco a ficar aí, e teve uma hora que eu mergulhei assim em um desses rituais, e aí eu comecei a perceber que era só uma forma de linguagem, né? Que não Sim. tem nada de feio, bonito, é só um arquétipo. É, tipo, E por exemplo, né, a hora a gente estava conversando sobre isso, e essa energia de Exu, para o mundo iorubá, né, para o mundo hum, africano, é representada através de Exu. Mas se você for para outros povos, né, nativos, eles também têm uma representação do que é para o africano Exu, né? Você tem lá nos celtas o sim, deus cornífero, né? sim, Você tem nos maias algum deus lá que eu não sei qual é, que também representa essa energia da criação, do sim, movimento, né? E você tem, por exemplo, no hinduísmo, Ganesha, que ele é o guardião, né? É ele que faz a, a comunicação, né? Isso é sim, Exu, né? Então, e você tem no espiritismo, segundo Allan Kardec, os guardiões, né, como chamam, né? E são Exus, né? São eles que estão fazendo esse trabalho, né? E, e teve um dia que eu tive eles uma... fazem um trabalho de resgate, né? Eles fazem vários trabalhos, Resgate de alma, assim. fazem vários trabalhos, né? Eles são os executores, né? Então, tem a parte médica, né, dos Exus, que faz esse trabalho de resgate, tem a parte policial do Exu, que vai lá para dar dura, né, em Sim, quem tem que dar dura, né, e, e tem os Exus anjos, né, mensageiros, né, também é uma outra energia, né, e, e é isso, Exu tem vários tipos, né, várias frentes, e eles são caras para executar tarefas, né, sim, julgamento, né, antes de um espírito que já encarnou, né, receber uma missão de trabalhar nessa linha, é feita uma desprogramação, né, de todas as crenças, sim, sentimentos, onde é como se ele estivesse perdendo o livre-arbítrio, né? sim, E ele só vai executar tarefas, né? Então, ele só executa, é como se fosse um policial mesmo. Ele está ali, ele não está julgando, ele não está sentindo pena, não está sentindo ódio, não está sentindo nada. Ele só está executando o que foi direcionado para ele fazer. E isso é energia maravilhosa de Exu. E nesse trabalho deste final de semana que eu tive, né, eu senti de trazer essa energia para o trabalho e a princípio eu achei que ia ser só uma música na playlist, né? sim, Mas não foi só uma música na playlist, né? Foi no momento que eu estava lá no ritual, eu recebi uma mensagem até para não tocar. Só que aí eu parei e pensei assim, tem alguma coisa aqui querendo que isso não aconteça. sim, E o Ícaro, que é meu amigo, que estava tomando conta dessa playlist, ele também recebeu essa mensagem, só que ele não falou nada comigo. Ele foi e sim. tirou da playlist, né? E não me falou nada. Depois do ritual, ele me falou que ele tinha feito isso. E o que aconteceu? A música tocou do mesmo jeito. Não sei como, mas tocou. E foi incrível. Não estava realmente na playlist, eu vi lá depois. Sim, A música tocou porque tinha que tocar, né? E foi muito louco, porque a gente tinha começado um ritual com a energia da Kabbalah, sim, com depois a gente foi para o hinduísmo, né? Então tava uma coisa assim
muito leve, muito sutil, né? sim, De repente, cara, é como a gente caísse lá do céu, sei sim. lá, 3.000 pés e descesse total, com força. E chegaram eles com tudo, né? Com uma energia. E quem tem um pouco de preconceito, né, com essa linha de Exu, né? Quando Sim. fala eu penso em coisa ruim, né, e tal. Ah, muitas vezes pensa que é o diabo, né? Mas não tem nada a ver. E a gente não sentiu nada disso, né? O que a gente sentiu era muita força, sabe? Uma coisa É assim, uma firmeza, né? uma firmeza mesmo, sabe? Era um negócio que eu não sei te explicar, de tão forte que foi trabalhar com essa energia. E foi lindo, assim, sabe? Foi lindo, foi maravilhoso. Eu imagino. Você é assim, muitas vezes nesses processos, parece que querem te dizer alguma coisa. Muitas vezes você não sente que essa energia está te chamando, Qual energia? a dos Exus, assim, Me de chamando, até. É, ou você não sente isso? me chamando. Eu sinto a presença, né, o tempo todo. Sim, Então, eu tô fazendo rapé, você sente a presença. eu sinto que eles estão perto, né? Tô fazendo alguma coisa, eu sinto que alguém está conversando comigo às vezes, sabe? Sim, E, e eu também chamo, né? Muitas das vezes, né? sim. Então, mas eu acho que eu sou muito ligado mesmo a essa energia. Tanto é, na Ah, minha, na minha fase final de adolescência, ah. início da vida adulta, eu ia muito a terreiro de Umbanda, né? Então, é isso que. E eu só gostava de ir em festa de Exu. Sim, Eu detestava, eu amo todas as entidades, tá? sim, Mas eu não achava graça nenhuma de ir em festa de caboclo, de coisa de preto velho, feijoada. Eu gostava mesmo do negócio pau comendo, sabe? sim, Tava daquela energia de cabaré, sim. É, de correria e tapa na cara, né? nossa, é como se eu me encontrasse assim em casa, Sim. sabe? Isso era muito doido. Eu não tinha lembrado disso agora. Eu já Ah, tinha feito essa ideia já há um tempo atrás, mas isso agora veio à tona de novo, agora começando. E é verdade, eu sempre me senti muito à vontade com hum. ele, né? É como se também fosse um deles. E de fato, É, nós somos todos iguais, né? E é muito doido, assim. Eu sempre me vi muita vontade de falar com Exu, de olhar Exu, na verdade, como eu mesmo. Eu nunca tive esse medo, nunca idolatrei sim, entidade nenhuma sim, e olhava como eu estou olhando aqui para você, sabe? Uma conversa. Então, era uma conversa muito íntima. Sempre foi. sim. Sempre foi. Mas nunca na casa te chamaram, falaram, você não quer trabalhar aqui, não sei o quê, fazer um estudo, esse tipo de coisa? Nunca te chamaram? Nunca, nunca, nunca. E também nunca tive vontade, É, sabe? Nunca me chamou então trabalhar no centro de sim, Umbanda, nunca. Até porque eu venho de uma época onde tinha aquela coisa da incorporação sim, total, a pessoa fica apagada lá, né? Hoje a gente já não vê esses tipos de médiums, né? E geralmente quem como eu fosse para um lugar desse e tivesse alguma incorporação, essa pessoa hum. era chamada, né? Ah, Porque ela tinha essa coisa da espiritualidade ali, né? tem uma E certa como isso nunca, mediunidade. e como isso nunca aconteceu comigo, né? Ah, Então, eu
Eu nunca tive esse chamado, nem de mim, né, de querer sim, me aprofundar nisso, e nem das casas onde eu ia também de me convidarem, mas eu não sentia menor sim, vontade, e é como se eu realmente não precisasse, sabe? sim, Eu fui a terreiros de candomblé, então, uma época onde era moda fazer o orixá, né? sim. E isso também nunca me encantou, sabe? Nunca. Eu achava legal eu saber meu orixá, né? Mas eu nunca senti que eu fosse fazer parte de um trabalho espiritual no candomblé ou na Umbanda. E o que mais mudou, assim, na tua vida, assim, de ter te transformado, assim, literalmente? Eu acho que foi de perceber, né? De me perceber, de olhar como as coisas funcionam, Sim, porque quando a gente está meio no automático, a gente não percebe, né? Por que que a gente sente alguma coisa, essa coisa da relação com a família. sim, E eu acho que a medicina me ajudou muito com relação a esse processo meu com minha família, porque desde os 20 anos eu saí de casa por conta de trabalho, né? sim, Perto do trabalho, sou do Rio de Janeiro, né? E minha família mora numa cidade a 1h30 da capital, né? Então eu sempre tive essa necessidade de sair, de trabalhar perto, morar perto de onde eu trabalhava, né? sim, E isso foi me distanciando cada vez mais da minha família, né? Da coisa do afeto. Então, quando a família me ligava, eu sabia que era merda, sabe? Falei, ai, que chato. Muitas das vezes perguntei por que que eu nasci nessa família, né? sim, E meio entrei no processo de negação, sabe? De origem. sim. Eu odiava ir para a cidade de onde eu fui criado. Ah, Aí saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo, comecei a odiar o estado do Rio de Janeiro, né? Olha só que coisa doida, né? Por que tanta negação, né? Por que tanta negação da sua origem? é, E a medicina foi a grande responsável por eu ter acordado para isso e, me resgatar, né? Eu fiz esse resgate comigo, né? Hoje eu tenho uma relação muito... Minha família sempre me tratou muito bem, tá? Eu nunca sim, tive motivo nenhum distanciar deles, nenhum mesmo. sim, Mas eu me distanciei por falta de... Sabe quando você não se encaixa, né? Ou acha que não se encaixa dentro da sua família? Eu me via como uma coisa estranha, porque eu não gostava das mesmas coisas que eles, ainda não gosto. sim, Mas, assim, isso não quer dizer que eles não me amam e que eu não devo sim. amá-los, né? Então, a medicina me ajudou muito a, a, a voltar para minha família, né? E em vários processos eu tive vários, como eu posso dizer, vivências, né, com antepassados que eu não Sim, conhecia, né, de vidas longínquas assim, e de alguma forma aquilo foi me trazendo essa coisa da raiz, né? sim, Então, eu acho que no aspecto familiar a medicina me transformou muito, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, sim. Que é mas normal, né? é normal, lógico, mas tem uma coisa que eu posso ver assim, fácil, é essa ligação com a família, né? Que cada dia eu vejo que eu tenho que me aproximar mais deles, né? E também dessa coisa de perceber aonde vivemos, como vivemos, por que que estamos aqui,
como é que funciona esse sistema, né? Então, a medicina e outros ensinamentos que a gente tem acesso, que é a Kabbalah, que é o Vedanta, né? São ensinamentos védicos, hindu, cada dia mais me trazem essa consciência do que é isso aqui, né? Do que é esse Sim. planeta, do que as coisas são feitas, né? Então, essa consciência que eu mais, assim, agradeço por ter tido esse acesso. Seria como... tem muitas vezes quando eu tomo ayahuasca, as pessoas querem ir para um retiro onde tem pessoas pensando da mesma maneira, tudo, porque fala que a sociedade é muito... Porque sente essa energia, né? Muitas vezes pesada, então quer ir para uma mais sutil, né? Só que, na verdade, é o contrário. Você tem que ir para a energia mais pesada, para aprender a conviver ali É, com as pessoas. eu costumo achar que não tem certo nem errado, sabe? Sim. Eu acho fantástico fazer retiros, amo fazer retiro. Hoje eu tenho uma vontade realmente de me retirar da cidade, né? Ah, sim. De me retirar mesmo da cidade. De ir para um lugar mais natural, mas não morar numa comunidade onde todo mundo pensa da mesma maneira, né? Comunidade já é outra coisa, né? Então. Mas eu acho que o grande desafio nosso é viver na Matrix, né? Exatamente. É aí onde você aprende com as diferenças, né? Eu Né? sinto muito isso. E outra, né? A gente que está na medicina, a gente tem que se pôr como deve se pôr, né? Como canal de ajuda, né? Para as Sim. pessoas. Eu não estou dizendo que a gente deve carregar todo mundo para tomar medicina, porque eu acho que não. Não, não, não. Mas eu Tanto acho é que a gente que... deve trazer um pouco de luz, né? É, De informação para aquelas pessoas que estão numa necessidade, né? De às vezes de ouvir uma palavra, né? é, Isso é o evangelizar, né? é. Então, eu acho que o nosso desafio é viver aqui, né? Nessa confusão, né? Ajudar quem precisa. Mas isso não impede de você viver Exatamente. na Num roça, sítio. no sítio. Hoje a gente tem internet, né? Então, É, você está em contato com tudo isso de onde quer que você esteja, né? Mas eu pô, acho que o grande desafio é vir aqui, no meio dessa confusão, né? E, sei lá, trazer um pouco mais de amor, né? exatamente. Isso é uma das coisas que eu mais percebo. É que hoje uma das coisas que falta é amor, porque hoje eu vejo uma sociedade muito individualista, né? E Uhum, egoísta. Cada um tem a sua verdade. E na verdade eu vejo que não tem verdade nenhuma, não tem nem certo nem errado. exatamente. Tipo, A vamos pelo gente, caminho do meio. a gente que fica cada um com uma reguinha, né, dizendo o que é certo e o que é errado, quando na verdade nem existe régua. É, Então, exatamente. é uma grande perda de tempo, né? Sim. É o que a gente vive, né? Se depara com isso o tempo todo. É, acaba a gente vivendo uma vida um pouco mais branda, assim, né? É muita responsabilidade depois que começa nesse caminho, nessa trajetória, né? Na hora que você faz essa descoberta, porque são tantas coisas assim para você lidar. No começo você fica meio perdido, mas conforme você vai estudando, né, como você está fazendo, você vai encontrando vários caminhos assim que você pode trilhar Uhum. e ter esse aprendizado, né? Sim. Buscando esse aprendizado para ser um ser humano melhor, né? E isso nunca acaba, né? Exatamente.
É igual o Cada lance hora, da ancestralidade. São eles o nosso alicerce, porque viemos deles e daqui a pouco vão vir outros que nós, sim, lá na frente, né? Nossos exatamente. filhos, que vão ter filhos, então é todo um alicerce, é um tijolo em cima de tijolo. Não importa se foi ruim ou não, se o seu pai cometeu alguma coisa errada ou sua mãe, não importa, mas aquilo vai fazer a gente desenvolver. Por isso que a gente tem que ter muito esse, vamos dizer, amor, né? A nossa ancestralidade, porque a gente está aqui por causa disso, Uhum. né? Por eles, né? Eles abriram o caminho para a gente. Isso, honrar, como diz lá na Bíblia, né? É, Honrar pai e mãe, né? É isso aí, né? exatamente. Honrar nossa ancestralidade, É. preço de tudo. Eu, pelo menos, eu vejo assim, como eu tenho filha, né? Eu tento ser um pai melhor do que meu pai foi. Eu sei que eu cometo muitos erros assim na educação, porque hoje a nova geração ela vive uma nova realidade, né? Completamente diferente da nossa geração. Imagine que hoje eles têm internet, têm muito mais informação. A informação que a gente tinha era a Barça que os nossos pais compravam, né? Hoje eles com o celular na mão têm o mundo. É verdade. Então, a maneira que eles pensam é completamente diferente. E a gente não pode usar a mesma educação que foi usada 40 anos atrás, querer colocar isso agora, porque eles pensam de maneira completamente diferente. Então, Exatamente. essa nova geração acaba também ensinando a gente a viver de uma maneira mais diferente, É, eu um acho pouco que essa mais é a ideia, completa. né? Eu acho que essa é a ideia da vida, né? Um vai Hum. ensinar o outro, não tem professor e aluno. Você é aluno e É, professor ao mesmo tempo, né? E é fantástico isso, né? sim. Eu, assim, quando era mais novo, não queria ter filho e tal. Acabei tendo filho depois, assim, de mais velho. E conforme a minha filha foi crescendo, eu fui percebendo o quanto aquilo era importante para mim, porque era um novo aprendizado. Sim. Você ter que cuidar de um ser, Uhum. né? É um aprendizado. Muitas vezes a gente não quer, né? Porque quer curtir a vida, tá? Aí você percebe que a vida não é só curtição. A curtição é boa, mas você tem um propósito aqui. Não é só esse, né? Exatamente. É uma das coisas que para mim, sei lá, mudou bastante, assim, né, meu? Pois é, o que eu costumo dizer, né? A vida não é só nascer, comer, transar e morrer. É, Alguma coisa a mais você tem que fazer, né? exatamente. Saber conduzir a mente, né? Exato. Estar presente, né? No aqui e agora. Exatamente. Que é difícil pra gente, né? Eu Muito. espero um dia não necessitar mais desse tipo de medicina, né? Porque é chegar nesse estado, só que naturalmente. E a gente tem essa capacidade, né? E Temos. aí o negócio é você estudar para chegar nisso, né? Para ter uma plenitude melhor nos dias que, meu, a cada, sei lá, 5 pessoas que entram numa farmácia, 3 estão comprando um antiansiolítico, um antidepressivo, né? Exatamente. Então alguma coisa está errada com a gente, né? E aí você trabalhando, ela ajuda a abrir, né, um caminho. E é bom isso. Sim. É, você estava falando, né, sobre essa coisa de não precisar mais tomar medicina, né? Eu já pensei Sim, sobre isso várias vezes, né? E realmente a gente não teria necessidade, né? exato. Tem aí o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, também fora da medicina, né? Sim, Que são estudos muito antigos, né? Ou que envolvem muito mistério.
Você tem a Kabbalah, tem sim, o Vedanta, que eu já falei também, e que não tem todos esses atrativos que tem a medicina, né? Porque a medicina tem uma coisa muito legal, né? Que é a celebração também, sim, né? Tem a coisa da ritualística, né? Que, que envolve, vamos dizer assim, a magia, né? Porque você está ali sim, mexendo com uma energia, né? E naquele momento que você está ali desdobrado, muita coisa pode acontecer depois dali, né? Basta você saber usar essa energia, né? sim, Então, eu acho que hoje é uma das coisas que faz com que eu ainda tenha mais coisas ainda para aprender na sim, medicina, seria essa parte da magia da vida, sim, né? Criação, né? E dessa coisa de virar um co-criador, de fato. sim. E isso é quântico, né? É criar a sua própria realidade, né? Sim, né? E Então, eu tenho essa nova etapa agora, né, nos estudos da medicina, que é conhecer esse lado, né? para chegar nesse ponto, né? Nesse estado de consciência plena, né? E depois a gente não sabe o que vem depois, né? É, Porque cada hora a gente vai experienciando uma nova etapa, né? Pelo é, menos tem sido comigo, né? mas é bom. É ótimo, é maravilhoso. Dá um medo, dá vontade de sair correndo. Chega, não aguento mais. Mas, Dá, mas é bom, né? Uma experiência assim que a gente, meu, é transformadora depois, né? pois é, a gente está vivendo um período bem difícil na humanidade. Sim, A gente está passando por isso aí, né? E aí eu fico pensando, cara, você toma aqueles pau lá na é, medicina. O que que eu não sou capaz de passar nessa vida, sim, né? Então, é só alegria. Eu acho que a medicina, para mim, também serve muito de como um coach, sabe? sim. Te treinando para os desafios que você vai enfrentar aqui na vida, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo Sim. por essas experiências, né, que eu tenho vivido, né? Porque eu de alguma forma trago isso para a vida, né? E muitas das vezes a gente não observa, né? Mas depois cai a ficha e fala assim: Sim. se eu não tivesse vivido isso, né, no astral, né, eu acho que eu ainda não estaria tão confiante, né? Mas E você acha que agora você, na posição que você está, do aprendizado que você teve perante a medicina, dessas experiências, hoje, na pandemia, tem muita coisa diferente do que seria se você não tivesse experienciado isso? total, mas não tenho dúvida. Uma delas é você perceber o sistema, né? Sim, Então, você vê aí, televisão, você liga, só notícia ruim. E aí eu, por exemplo, estou desempregado desde o final de janeiro. Então, você abre o, os bancos, né, de vagas, não tem nenhuma vaga. Aí você pensa assim, poxa, é por conta da pandemia, né? sim, E eu acabaria entrando no processo de achar que o mundo está acabando, sim, que eu vou morrer e a vida é só sofrimento, né? E com o entendimento que eu tenho hoje de tanta coisa que eu já estudei, dos processos que eu já participei na medicina, isso me faz. Estou dizendo que não existe o Covid, sim.
Mas isso não é uma coisa que está sendo para destruir a humanidade, muito pelo contrário, está vindo para transformar, né? Se você ver, voltar atrás na humanidade aí, né? Sei lá, 100 anos atrás, você teve aí a gripe espanhola, que foi um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora, Sim. né? Só que a gente não tinha uma TV, né, como a gente tem hoje, disseminando notícias, né? Se eu perguntar para os meus avós, se eu pudesse perguntar para os meus avós, né, como é que foi há 100 anos atrás, eles nem saberiam. Viviam na roça, num lugar isolado, Não, nem fora que a noção de higiene também era completamente diferente do que se tem hoje, né? era o que eles tinham, né? A Sim. gente e aí mais 200 anos, né? 300, peste negra. Então, de tempos em tempos, a gente está vivendo essas transformações na Sim. humanidade, né? E passa isso e vem uma nova história, né? Um novo jeito de viver, né? E eu acho que isso faz parte, né? Então, eu acredito muito que isso seja um ponto, né, de transformação. Então, Oh, acho que muitas coisas boas virão depois que esse processo passar, né? É um processo de limpeza também, né? sim. Aqui, tanto no físico quanto no astral, né? É, Então, é só uma projeção do que a gente está vendo, né? Tem coisas que a gente não está vendo e que estão acontecendo. sim. Então, esse contato, experiências com a medicina e com estudando, né, sobre a espiritualidade, nos dá uma certeza, né, de que Sim. está acontecendo porque tem que acontecer. Isso não é um castigo, como poderia dizer se eu fosse um católico ou um bandista ou qualquer outra religião que acredita em castigo, essas coisas, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer porque tem que estar escrito, tem que acontecer, porque tem que mudar, né? Sim. As coisas têm que mudar. Então, é isso, só gratidão ao caminho vermelho, o caminho das medicinas. Oh, gratidão a você, né? Por esse papo. Eu que Já estamos agradeço. aí já há algum tempinho, né? Já nem sei quanto tempo, já acho que é bastante tempo que a gente já está aqui. Já queria te Nossa, agradecer, né? Porque já são 11 horas da noite. A gente já está um bom tempo aqui conversando. isso porque a gente Eu está acho longe. Imagina que se a gente tivesse presencialmente. é. Aí ficava a noite inteira batendo papo, né? Mas foi muito bom, assim. Eu espero que a nossa conversa, assim, possa abrir caminho para muita gente, né? Que estiver ouvindo. E também falar para as pessoas que é uma medicina sagrada, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Tem que tomar muito cuidado. Se for tomar agora, já está meio difícil de você encontrar lugares, porque por causa da pandemia está muito restrito, né? Sim, Então, quando tiver oportunidade, tem que ver também o teu propósito. Se você quer realmente abrir esse caminho, né? Se você tem um exatamente. propósito de se melhorar como pessoa, de se enxergar do jeito que você é, para estar tendo essa experiência. E Porque você o teve cara, uma experiência que foi muito revigorante, né? Deu uma transformada na tua vida, apesar que você é uma pessoa que não tinha tantos problemas, assim, tipo, atritos com pai, com mãe, com irmão, com entes queridos, né? E muitas vezes isso vai transformando o ser humano, né? Guardando mágoa, esse tipo de coisa, e muitas vezes vem outros problemas e não sabe o que que é. E muitas vezes na medicina você acaba vendo depois. No teu exatamente. caso, não. Mas eu sinto que você já tinha uma parte espiritual querendo ser aguçada, e aí você viu uma porta, uma brecha ali que você entrou e está seguindo um caminho que abriu outros caminhos para você, né? Eu Sim, vejo você como uma pessoa mais madura, assim, nisso, né?
Tanto é que você fala, pô, eu fiquei desempregado e tal, e você tá super tranquilo, não tá arrancando os cabelos, nada disso, né? Da Eu barba. já não tenho mais, né? Eu já não tenho mais para arrancar, não tem mais jeito, não tem o que arrancar. Então, Exatamente. a gente tem que se virar, né? Com o É, que dá. Não, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito do trabalho, né? sim, Então, eu trabalho desde os 13 anos, né? Sempre soube o que que era ter dinheiro, sempre sim, fui atrás das coisas que eu queria. E, e hoje eu estou num processo de olhar toda a minha trajetória profissional, né? E, e de analisar o que que eu vou querer para daqui para frente, né? sim. Então, eu entendo que muita coisa do que eu faço hoje, profissionalmente, que eu ainda vou fazer ainda por algum tempo, não vai ser para sempre. Sim. Estou no processo agora de seguir um novo caminho, né? Daqui, eu acho, uns 3 anos. Então, então já está amadurecendo essa ideia da mudança, né? Porque eu sou um virginiano que não gosta muito de mudar, não, tá? Sim. Eu gosto daquela coisa meio assim. Rotineira. Eu gosto da rotina, gosto. Sou muito da rotina. Se deixar como arroz e feijão todos os dias e não reclamo. Não tem necessidade dessas mudanças, né? Mas, é, mas em alguns aspectos eu vejo hoje que eu preciso tomar outras direções, né? Para ter uma vida um pouco mais leve, Sim. né? Porque trabalhar como sempre trabalhei é muito desgastante, né? Então, algumas coisas vão mudar. Isso Ah, não. já tá Você já tá, na verdade, você já está criando isso no teu campo mental, já né? tá criado, já tá E criado. aí, quando você vai criando isso no campo mental, aí ele começa a vir para a matéria. Isso é muito bom. Vai dar tudo Exatamente. certo, você vai ver. Ah, vai sempre dar, É, né? A gente permeia um é, pouco, mas sempre dá certo. é. Bom, vou encerrar agora. Gratidão a todos vocês que ouviram. E daqui a pouco vai ter o próximo. Muita gratidão e até mais.